Olá, meu nome é William Pedrotti e eu vou acompanhá-los nesta aula sobre os carismas, com orientação espiritual do Padre Eduardo Dougherty, presidente da Associação do Senhor Jesus. Na última aula, nós estudamos o carisma da profecia. Nós aprendemos que não se trata de uma previsão do futuro ou adivinhação, como muitas pessoas pensam, mas de um sinal para os fiéis, como diz São Paulo. Nesta aula, nós vamos estudar um carisma extremamente necessário aos nossos dias, o de sabedoria. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos lhe oferecer este momento de estudo e pedir humildemente que seu Espírito Santo nos oriente e torne claros os conceitos que serão abordados sobre o dom da sabedoria. Acalme nossos corações e dê-nos a perfeita compreensão da Tua palavra, do Teu caminho e da Tua verdade, especialmente em relação ao dom de sabedoria. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem conhece muito bem esse dom e ensina a seu respeito há anos é o Padre Eduardo Dougherty. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, nos diz: A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro, por fim, a interpretação das línguas. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2690, diz o seguinte, abre aspas, o Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento em vista do bem comum que é a oração, a direção espiritual. Aqueles e aquelas que têm esses dons são verdadeiros servidores da tradição viva da oração. Fecha aspas. Ao contrário do que acontece com o homem, a sabedoria não é algo diverso, diferente ou distinto de Deus, mas é o próprio ser de Deus. O livro da sabedoria revela que, embora única, tudo pode, imutável em si mesma, ela renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente ama quem vive com sabedoria. Muitas vezes somos levados a pessoas difíceis, incompreensíveis, pessoas exigentes, sem caridade, cruéis, que nos colocam palavras ou posicionamentos que ultrapassam em muito a nossa capacidade de solução. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus vem em nosso auxílio através da palavra de sabedoria, um dom gratuito, carismático, e que nos faz saber como deve ser o nosso comportamento em cada situação, em cada vez que temos que resolver um fato ou um problema. O dom de sabedoria inspira o homem como agir e falar inteligentemente em situações concretas de sua vida ou de sua comunidade, levando-o a decidir acertadamente e de acordo com a vontade de Deus no dia a dia, no matrimônio, no trabalho, na educação dos filhos, nos relacionamentos com os irmãos e até na nossa vida cristã. É uma orientação de Deus sobre como se viver de forma cristã. O Espírito Santo que habita no homem, aberto e atento às suas moções no decorrer do seu dia, estará agindo e dando palavras de sabedoria que o façam agir segundo a vontade de Deus. A palavra de sabedoria também é um dom que nos leva a ensinar ou explicar verdades religiosas. Portanto, se entendemos por palavra de sabedoria uma palavra, uma atitude, uma visão ou uma ação que faz com que os acontecimentos passem a decorrer segundo a vontade de Deus, ou ainda que as pessoas percebam a verdade que antes não conheciam, estaremos cumprindo a nossa missão. Como acontece com os outros dons, existem muitas passagens nas Escrituras que revelam
que nos ensinam e esclarecem sobre o dom da palavra de sabedoria. Quer um bom exemplo disso? Veja, por exemplo, São Lucas, capítulo 12, versículos 11 a 12. Diz assim: Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora sobre o que devereis dizer. O nosso Senhor Jesus Cristo usa a palavra de sabedoria a fim de que os homens compreendam melhor a verdade do Evangelho. Ela abre o entendimento dos ouvintes para o ensinamento que Jesus quer nos dar e prepara os nossos corações, fazendo com que tenhamos um entendimento espiritual, antes mesmo de ter o entendimento intelectual. A palavra de sabedoria, ela é sempre amorosa, ela visa a conversão e o conhecimento de Deus. A palavra de sabedoria também orienta e inspira palavras e ações. É através dela que Deus nos revela como agir. Ela pode se manifestar por meio de uma palavra propriamente dita, ou por uma palavra escrita, ou por uma visão, por uma sensação. Ela pode se manifestar por meio de uma emoção ou até mesmo de um sonho. Quer mais um exemplo? O texto que narra o julgamento da mulher adúltera. A punição para o crime do adultério era apedrejamento pela comunidade, até a morte. Como todos apedrejavam juntos, ninguém era considerado culpado pelo linchamento. O apedrejamento era considerado um julgamento comunitário previsto pela lei. O perdão da mulher adúltera era um claro sinal do perdão de Deus para o perdão de seu povo, nós. Diante desse quadro, onde a lei protege os que apedrejam e condenam a mulher à morte, Jesus foi inspirado pelo Espírito Santo através de uma palavra de sabedoria. Ele disse assim: Quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em geral, nós pensamos que os dons espirituais são algo extraordinário, que são para serem usados em situações extraordinárias e talvez durante uma oração mística, um êxtase. Não é isso não. O Espírito Santo é aquele que vem em nosso auxílio para nos orientar, santificar e educar. Ora, se nós pensamos que apenas em ocasiões extraordinárias devemos contar com a ajuda desse advogado, que é o Espírito Santo, então estamos negando a nossa própria humanidade e a promessa de Jesus acerca dele. São Paulo nos relata 3 coisas importantíssimas a respeito do dom de sabedoria. Elas estão na primeira carta de São Paulo aos Coríntios 2 e 3. São assim: Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E São Paulo ainda continua, ele diz: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentro de vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois diz a Escritura: Ele acompanhará os sábios na sua própria astúcia. Em outra passagem, São Paulo nos exorta e diz: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Ele sabe que são vãos. Estas palavras nos revelam a importância da palavra de sabedoria. Deus nos revela ou dirige uma palavra de sabedoria para ser usada com o irmão, conosco mesmos, com a intenção de nos curar, libertar e converter. Ela vem repentinamente, por meio de uma palavra propriamente dita, como eu disse, por uma palavra escrita, uma visão, um sentimento ou um sonho. Alguém já disse alguma coisa assim antes. Enfim, a natureza intelectual da pessoa humana se aperfeiçoa e deve ser aperfeiçoada pela sabedoria. Esta atrai de maneira suave a mente do homem à procura e ao amor da verdade e do bem.
Impregnado de sabedoria, o homem passa das coisas visíveis às coisas invisíveis. A nossa época, mais do que dos séculos passados, precisa desta sabedoria, para que se tornem mais humanas todas as novidades descobertas pelo homem. Pelo dom do Espírito Santo, o homem, na fé, chega a contemplar e a saborear o mistério do plano divino. Amém? Vamos pedir para você o dom da sabedoria? Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por deixar claro o significado do carisma de sabedoria e a sua importância para o cristão individualmente e para a igreja. Em seu nome, Senhor Jesus, nós pedimos agora humildemente a graça da efusão do seu Espírito Santo. Neste momento, e com esse batismo, esta efusão, nós pedimos agora que seja derramado o dom de sabedoria. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.